A Terra e suas espetaculares paisagens são o resultado de uma permanente atividade geológica. E ainda que muitos possam considerar as rochas como rígidas e entediantes, vemos que na verdade existem vários dados impressionantes que podemos obter se observarmos mais de perto. O que será que estas silenciosas testemunhas do passado podem nos revelar sobre o que ocorreu tanto tempo atrás? Alguns tipos de rocha ígnea se formam na superfície, são chamadas extrusivas ou vulcânicas. Mas as rochas metamórficas, que é o terceiro grupo de rochas, na classificação geral das rochas, não ocorrem na superfície, só ocorrem em subsuperfície. E eu só tenho acesso a essas rochas metamórficas se, após a formação delas, no passado, a região sofreu um levantamento e o material que estava em cima é removido por erosão e essa rocha aflora. Mas, fora isso, ela fica realmente escondida lá embaixo. Então, de modo geral, por se formar em profundidade, existem vários tipos de formação de rocha metamórfica, ela se forma sob um ambiente de temperatura alta e pressão também alta. O que acontece com as rochas metamórficas é que elas são submetidas a condições de temperatura e pressão cada vez mais rigorosas, ou seja, elas vão mais para o interior da Terra do que, no caso, as rochas sedimentares. Por exemplo, as rochas sedimentares elas se formam ali na faixa de 250, 150 graus. Já as rochas metamórficas, quando elas chegam a profundidades da ordem de 5, 6 quilômetros, as temperaturas já chegam a 350, 400, 500 graus. E o que acontece ali? Os minerais que pertenciam à rocha original, como eles estão em condições que não são ideais às deles, eles se transformam em outros minerais. Portanto, existe uma recristalização de maneira que eu tenho minerais neoformados, porque esses minerais estão nas condições que eles são comuns. Eles eram outros minerais que eram da superfície, mas quando eles chegam em profundidade, eles encontram condições diferentes. Portanto, eles reagem e dão origem a novos minerais. Ainda que sejam firmes e maciças ao olho humano, não há nada que estas gigantes possam fazer para evitar os efeitos da enorme pressão e do calor produzidos pela atividade incessante que acontece no interior da Terra. Entre as rochas que formam o manto, conhecidas como ígneas, está um grupo muito particular, que apesar de não serem metamórficas, são um bom exemplo para compreender os processos que uma rocha poderia estar exposta ao entrar em contato com as extremas condições sob nossos pés. Existe um tipo de rocha ígnea chamada granito. Os granitos são rochas muito bonitas, não sei se todos entendem beleza estética numa rocha como um geólogo, mas você quando vê um piso de um granito, seja um granito fino ou cristais maiores, existe muita beleza estética. Inclusive alguns granitos, aquele mais escuro, o charnoquito, ele tem cristais de feldspato. Quando você olha de um lado, ele é meio fluorescente, muda de cor. Ele é meio escuro, é de uma beleza incomparável. Mas os granitos, de modo geral, não são só bonitos, eles são resistentes, né? Ao ficarem expostos numa região externa, com as variações de temperatura e umidade, ele aguenta. Seus minerais resistem mais ao intemperismo. Eles permanecem intactos por mais tempo. E mesmo que num lugar onde muita gente passa, com o tempo ele perde o brilho, um polimento simples já volta a ter a mesma beleza anterior. Então as rochas ígneas são especiais, né? Alguns dizem que são as rochas primordiais, são as mais antigas que o homem tem acesso. Muitas das paisagens mais impressionantes que nosso planeta tem para oferecer são expressões externas superficiais de mudanças muito mais radicais que ocorrem ocultas no interior da Terra. Manifestações que encontramos onde quer que olhemos, se nós apenas afinamos nosso olhar com o conhecimento. Existem características parecidas
de uma rocha metamórfica com uma rocha ígnea. Por exemplo, eu considero um granito cinza, é uma rocha ígnea. Aí eu pego o gneiss, e parece que tem os mesmos minerais do granito, só que esses minerais estão orientados. Isso não é camada de estratificação. No processo de formação, pressão dirigida, os cristais se orientam de acordo com essa pressão. E você vê alternância de minerais escuros e claros que pertencem mesmo ao granito cinza, mas tem uma origem diferente. É como se esse granito cinza fosse submetido ao processo metamórfico e se transformasse nessa rocha. Uma outra característica das rochas metamórficas é que, diferentemente das rochas sedimentares, elas não formam camadas. Então aqui eu tenho uma rocha metamórfica e aqui eu tenho uma rocha sedimentar. Aqui eu formo camadas, como essa camada mais escura superior e essa mais clara inferior. No caso das rochas metamórficas, nós temos o que nós chamamos de foliação, que não é bem uma camada, são planos muito finos formados o excesso de pressão sobre a rocha. Como ela é muito pressionada em profundidade, né, a rocha, a pressão de carga faz com que os minerais se deslizem uns sobre os outros, formando essa estrutura que nós chamamos de uma estrutura foliada, criando nessas rochas uma foliação. Essa é uma característica própria de rochas que foram submetidas a temperaturas e pressões muito mais elevadas do que no caso das rochas sedimentares. A Terra não é um sistema estático, a Terra é um sistema dinâmico, ela está se movimentando o tempo todo. Nesse momento, por exemplo, em várias partes do mundo estão acontecendo abalos, só que a gente não percebe porque os abalos são em escala muito pequena. Quando esses abalos se tornam numa escala muito grande, eles se transformam em terremotos. Aí nós percebemos a Terra sacudir, mas fora isso nós não percebemos. A mesma coisa acontece, por exemplo, no caso dos vulcões. Nós damos conta dos vulcões quando eles entram em erupção e fazem um estrago muito grande. Mas antes e depois, o magma no interior da Terra está movendo um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, subindo, está descendo, ou seja, a Terra o tempo inteiro está em constante movimento. Dentre os inúmeros efeitos que a pressão e as temperaturas extremas das profundezas podem produzir sobre as rochas, vemos indícios de uma atividade incessante, intensa, extrema, um movimento que deixa uma marca, pistas que podemos seguir e interpretar na tentativa de reconstruir o que aconteceu no passado do nosso planeta. Dentre os tipos mais comuns de rochas metamórficas, vamos citar algumas que costumamos realmente observar como material de construção, piso, revestimentos, e outros tipos de utilização tecnológica de rochas. O quartzito, um tipo de quartzito, aquela pedra mineira que é colocada na borda das piscinas, ela tem realmente uma foliação, planos, nós chamamos de foliação metamórfica. É uma típica rocha metamórfica. Nós vemos a ardósia, que tem utilizada em pisos, né, e até em balcões. Ela é bonita e quando ela é polida também fica muito bonita. É um tipo de rocha metamórfica. Gneiss, essa é usada mais como blocos de rocha em pavimentação. Agregado de concreto também é uma rocha comum. Essas rochas se formam em profundidade e geralmente são mais antigas, são pré-cambrianas. Numa visão catastrofista, seriam rochas pré-diluvianas. Agora, quando olhamos para as grandes cordilheiras, Alpes, Apeninos, Himalaia, os Andes, nós vamos verificar que existem camadas dobradas, e esse dobramento ocorreu mais recentemente, a partir, quem sabe, do início do Cenozoico, né? Já no contexto onde, na visão catastrofista, o dilúvio está se dirigindo para o final, nós vemos a formação dessas camadas dobradas e entre essas camadas dobradas e a parte de baixo, a base dessas grandes cordilheiras, algumas rochas metamórficas se formando de maneira muito rápida durante o dilúvio. Então, essas são mais recentes. Mas, de modo geral,
As rochas metamórficas refletem rochas mais antigas, ou pré-cambrianas, ou pré-diluvianas. Mas além das paisagens extremas ou da matéria-prima que o ser humano extrai delas, existem também outros tesouros ocultos nas profundezas do nosso planeta. Frutos das quantidades exatas de pressão e temperatura, sintonizados com a passagem de quantidades corretas de minerais específicos, o interior da Terra se torna um laboratório de alta precisão, onde, dadas as condições determinadas, são produzidas as mais espetaculares pedras preciosas. Na natureza, além das rochas, nós temos também os minerais e os minérios. Os minerais são compostos químicos com composição muito definida e cristalizados de forma natural. Alguns minerais têm um elemento químico só, por exemplo, o ouro. A fórmula química do ouro é AU, é ouro. Mas tem outros compostos químicos, como por exemplo a hematita, que é um minério de ferro. Ela tem ferro e oxigênio. Então, tem minerais que têm um elemento, tem minerais que têm dois, tem minerais que têm três, tem vários elementos. Aqui nós temos, por exemplo, esse mineral nós chamamos de um sulfeto de cobre. Então, isso aqui é um minério de cobre. Quando um geólogo encontra isso aqui, ele está próximo de uma mina, vamos dizer assim, porque eu posso tirar esse cobre que está aqui, né? Essa cor aqui é um pouquinho por causa da oxidação do cobre. Eu posso tirar esse cobre aqui e beneficiar ele. Portanto, isso aqui é um minério de cobre, mas é um mineral, porque ele tem os minerais aqui estão cristalizados, né? Eu posso ter minerais que não estão cristalizados e alguns que estão cristalizados. Aqui eu tenho minerais cristalizados e ao mesmo tempo eu tenho cobre. Portanto, isso aqui é um mineral de cobre e um minério de cobre também, não é? Eu tenho em outros casos, por exemplo, nesse caso aqui nós temos só o enxofre. Esse enxofre costuma formar, por exemplo, nos vulcões. Os magmas, às vezes, dos vulcões são muito ricos em enxofre. Em determinados locais eles podem concentrar o enxofre e nesse local aqui, os cristais de pirita, que é o nome do mineral, eles cresceram de forma perfeita, porque nesse momento aqui, nós dizemos que o crescimento foi ideal, ou seja, a temperatura não variou, o magma não se movimentou, ele ficou quieto e foi cristalizando em condições especiais. Por isso que ele forma, né, os minerais com todas as suas faces, diferente dessa bornita aqui, que não tem os cristais muito bem formados. Aqui, como ele formou em condições ideais, eu tenho todas as faces da pirita, né, que é um mineral de enxofre, é o enxofre de ferro. Um outro mineral interessante que nós temos aqui é um dos mais comuns, que é o quartzo. O quartzo talvez é o mineral mais abundante que nós temos na crosta terrestre. Nesse caso aqui, ele está também muito bem cristalizado. Normalmente ele tem essa crosta que nós estamos vendo aqui. Isso aqui forma normalmente em regiões vulcânicas. A água que às vezes escorre dos vulcões é muito, muito rica em silício, que é o material que forma o quartzo. E talvez um pouquinho de ferro. Então normalmente por onde essa água rica em silício ela percola, ela forma alguns bolsões, algumas panelas que se fecham. E essa água está aquecida a 150 graus, 100 graus. Quando essa água começa a resfriar, isso aqui é como se fosse um envoltório fechado com um líquido muito rico em sílica lá dentro, numa temperatura aí acima de 150 graus. Quando esse material começa a resfriar, os cristais começam a crescer, tanto que eles crescem de fora para dentro, né? Crescem também em condições ideais. Nós sabemos porque todas as faces do quartzo, né, todas as faces dos cristais estão muito perfeitas, eles estão as faces muito bem desenhadas, ninguém mexeu com isso aqui, ninguém poliu, isso aqui é produto natural, indicando que quando esse material cresceu, as condições eram muito ideais, ou seja, a temperatura foi abaixando de forma muito homogênea, muito devagar, para que eles pudessem crescer e dar origem a esses cristais tão belos como a gente está observando aqui. Mas é interessante notar que esses minerais, ou os minerais de maneira geral, eles não precisam de muito tempo para eles se formarem, eles formam de forma rápida.
Mineral não é uma coisa que existe milhares e milhões de anos para se formar. Basta que você tenha um magma rico em enxofre, nesse caso, ou então basta que você tenha uma solução muito rica em sílica, por exemplo, muito concentrada em sílica, você forma esses minerais aqui em velocidades muito rápidas, não demandando aí, né, os milhares, centenas de milhares de anos que normalmente a geologia padrão costuma considerar. Os complexos processos que acontecem no interior da Terra são o reflexo de um planeta que está longe de ser estático ou previsível. Mas as mudanças que ocorrem sob a crosta terrestre resultam em muito mais que a formação de minerais. Neles encontramos também um fator indispensável para a característica do nosso mundo, que faz dele o habitat ideal para a vida, o equilíbrio.